as nuvens se abram e enviem o orvalho reconfortador, que da terra brote já a flor, e venha para nós o Salvador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que promovem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia desse segundo domingo do Advento, celebrando esse caminho que estamos fazendo de um grande retiro, de um momento de encontrarmos com o Senhor para realmente preparar o nosso coração para a grande festa do Natal. Todos os anos nós somos convidados a viver este momento do tempo do Advento, que também é o início do ano litúrgico na igreja. Neste ano litúrgico, nós estamos com o evangelista Mateus. O evangelista Mateus, ele vem, então, durante todo este ano litúrgico,
nos convidar a fazer esse caminho de seguimento a Jesus Cristo. E nesse segundo domingo do Advento, na metade do caminho que estamos percorrendo, somos hoje convidados a escutar a voz de João Batista. João, aquele que vem, filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus. João, que mora no deserto. O deserto é um lugar teológico. Significa que é o lugar onde só se pode sobreviver quem vive com o único necessário. Não tem como viver no deserto com muita coisa. No deserto, você valoriza o mais simples. No deserto, você sobrevive com aquilo que é o essencial. No deserto, você sabe o valor da água, pois é sinal da vida. No deserto, você não tem como ter muitas mordomias. É o único, é o básico. No deserto não tem como viver sozinho. Quem vive sozinho pode morrer no deserto. Tem que viver junto. Tem que ser também aquele que não... No deserto você não tem como você ter uma propriedade, você ter um lugar seguro. Você sempre está em caminho. Hoje, esse lugar onde eu estou, mas tenho que continuar o caminho. Por isso que aqueles que vivem no deserto muitas vezes são nômades. Tem que ir ao encontro da água, tem que levar o rebanho para as pastagens. Depende das pessoas. O silêncio do deserto é a oportunidade realmente de escutar cada vez mais a si mesmo. Então, o deserto significa o encontrar-se com aquilo que realmente somos, sem nenhuma outra coisa que nos impede de conhecer a nós mesmos, os barulhos, o artificial. Cada vez mais a gente tem que ter cada vez mais para satisfazer um vazio interior. E no deserto nós encontramos conosco mesmo. João está no deserto. João é aquele que veste essas roupas, roupa do camelo, de pele do camelo, come o gafanhoto, o mel silvestre. Quer dizer, esse é aquele que simboliza exatamente que tem somente o essencial. E ele é a voz que clama no deserto, a voz do deserto que possa recuar realmente no silêncio do nosso coração. E ele vem dizer, a voz no deserto: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta voz do deserto, ou seja, aquilo que é o essencial, aquilo que tirando tudo aquilo que às vezes a gente vai acrescentando, que não vai dar vida para nada. Como eu disse, quem vai no deserto com uma mochila carregada de coisas inúteis, vai morrer. No deserto você tem que levar água. No deserto você tem que levar o mais necessário para sobreviver. E João é essa voz do deserto que vem mostrar o essencial. Convertei-vos,
porque o reino dos céus está próximo. Estar próximo significa que ele está junto. Estar próximo não é que ele não chegou ainda. Estar próximo não é que ele está chegando e que um dia vai chegar. Estar próximo significa que ele está próximo de nós. É como você que está sentado aqui nesse banco, olha para quem está do seu lado no banco. Ele está próximo de você. Ele está próximo. É esse sentido do próximo. O reino de Deus está no meio de nós. Esse é o convite de João. Convertei-vos, porque o reino de Deus já está aqui no meio de nós. A conversão é a mudança de mentalidade, a metanoia, mudança, da nossa mentalidade, que muitas vezes é marcada por uma mentalidade egoísta, individualista, uma mentalidade voltada por um Deus que é falso, que não é um Deus verdadeiro. Por isso João Batista, ele vai falar para os saduceus, de uma forma muito forte, para os fariseus e saduceus, chama eles de raça de cobras venenosas. Porque quem eram os fariseus e saduceus? É exatamente aquelas pessoas que falavam de Deus para o povo, e falavam de um Deus castigador, punidor, um Deus que oprime, um Deus que seleciona as pessoas, um Deus que escolhe somente aqueles que são os mais santos, aqueles que são pecadores ele condena, aqueles que vão ao templo são os escolhidos de Deus, aqueles que não fazem o sacrifício não são. Esses são os saduceus e os fariseus. Esse veneno, essas cobras, que envenena o coração das pessoas com uma falsa imagem de Deus. Infelizmente, ainda hoje, nós encontramos quantas pessoas que vivem com uma falsa imagem de Deus na sua cabeça, no seu coração. Olham para Deus como se fosse aquele que é o julgador, aquele que que o condena, aquele que reza para que ele possa prejudicar ou destruir alguém. Deus, ele não condena. Deus, ele não amaldiçoa. Deus, ele não divide. Deus não é aquele que tem o mesmo julgamento que eu tenho. Deus não usa os mesmos critérios de justiça que eu quero que ele tenha. Deus é Deus e basta. Deus é maior do que a nossa justiça humana. Deus é amor e só pode amar. Sua justiça é a misericórdia. O Deus que é capaz de amar até aqueles que o perseguem, até aqueles que o matam na cruz. Deus se revela o príncipe da paz. É aquilo que a gente vai celebrar no Natal, né?
Esse é o Deus verdadeiro, revelado por Jesus Cristo. E só Jesus pode revelar a verdadeira imagem de Deus, porque Jesus é Deus. Jesus veio do coração do Pai. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, produzi frutos que provem a vossa conversão. Produzi frutos que provem a vossa conversão. Que a nossa vida produza, a árvore da nossa vida produza belos frutos por causa de Jesus Cristo, que é a verdadeira água viva, que faz com que a seiva da planta possa viver e dar frutos. Seguir Jesus Cristo, colocar-se no caminho do Senhor, buscar realmente fazer com que a palavra de Deus produza frutos no meu coração, na minha vida. Que frutos são esses? É o fruto que o Evangelho me propõe. O fruto da verdadeira conversão, que é a mudança de mentalidade, de vencer este homem, essa mulher, voltado para si mesmo, com o desejo de querer ser cada vez mais superior ou maior do que os outros, do egoísmo, do individualismo, da prepotência, da inveja, vencer esse espírito que habita no nosso coração e fazer da nossa vida verdadeiramente um instrumento de paz, onde que construamos o mundo a partir do diálogo, do respeito, do escutar o outro, de deixar com que o outro faça parte da minha vida, que eu não condicione o outro às minhas vontades, dar a liberdade às pessoas de serem quem elas são, de amar a pessoa do jeito que ela é, até com os seus defeitos, até com os seus pecados. Amar a pessoa que Deus colocou na sua vida, mesmo com as falhas e erros que todos nós temos. Aprender a viver a relação do amor gratuito. Isso é produzir frutos de conversão. Quando uma família aprende a construir dentro de casa o diálogo, o perdão, o respeito, o viver juntos, cada vez mais esta família vai tendo sentimentos, atitudes do Evangelho. Uma família que aprende a dialogar, a falar, como que nós não sabemos falar um com o outro. Fica mais no celular do que com aquele que está do seu lado na casa. Não sabe conversar. A esposa não fala para o esposo como foi o seu dia, o esposo não fala com a sua esposa sobre como foi o seu dia. Não fala dos seus sofrimentos, das suas dificuldades.
não vivem uma relação realmente de liberdade, de franqueza, de cumplicidade. Quando a gente constrói dentro de casa os valores do Evangelho, que não são fáceis, não. A gente aprender a falar de nós mesmos é tão difícil. Eu ter que dizer os meus erros é tão difícil. Eu ter que assumir que às vezes erro e faço alguma coisa que não é boa, é tão difícil. Mas quando eu aprendo a viver assim, eu construo dentro da minha casa verdadeiramente um lugar que produz frutos belos do Evangelho. Hoje a palavra de Deus é muito forte para nós. Essa mesma palavra que João fez lá no Rio Jordão, é para mim, é para você, é para nós hoje. A sinceridade da busca de uma conversão, de buscar realmente encontrar com o Senhor. Essa é a mensagem do Advento. Que o Senhor possa vir e habitar no nosso coração. Que realmente possamos acolher esse clamor de João Batista: convertei-vos, porque o reino dos céus está aqui no meio de vós. E deixamos com que o fogo do Espírito Santo, que é aquele que ilumina, é aquele que purifica, é aquele que conduz a igreja, possa também iluminar, purificar e conduzir a sua casa, a sua família, a sua vida, em Jesus Cristo. Acolhamos esta linda mensagem da palavra de Deus hoje e busquemos com sinceridade a conversão, a mudança de mentalidade para seguir o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, Senhor nosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.